ou ele vai pedir conforme ele for contratando, enfim, ele vai fazer esse controle conforme a disponibilidade do material, tá? Uma coisa que ele fala aqui pra gente é a respeito de classificação de materiais, né? Então vamos pegar uma indústria, como por exemplo, acho que o Marcos trabalha, né, não sei se é ele que trabalha não, ele trabalha esqueci agora, uma empresa de logística, né? Depois ele conta pra gente. Depois ele fala um pouquinho. Mas vamos pegar um exemplo aí da Unilever, né? Imagina só quantos itens a Unilever fabrica. Quantos itens tem no estoque da Unilever? Itens de produtos acabados, itens de matéria-prima e itens de materiais em geral, né, para todos os processos da organização. Imagina só a dificuldade que é controlar tudo isso. Então, eles precisam ter processos bem apurados, processos bem organizados. É claro que a Unilever é uma baita de uma empresa e ela deve ter muitos sistemas de última geração para fazer controle, para auxiliar os seus profissionais a fazer um controle bem eficiente e bem eficaz, né? Então, e como é que eles fazem para saber, né, qual é o produto? Então, por exemplo, vamos trabalhar com o exemplo dos cosméticos. A gente tem fragrâncias diversas com muitos nomes diferentes e cada uma é para uma linha de produtos ou para um tipo de produto. Então, só se você for pegar um desodorante, né, quantas fragrâncias eu teria para colocar numa linha de desodorantes aí que tivesse aí, vamos colocar, né, uns 40 tipos diferentes. Então é um número muito grande de materiais. Isso eu tô falando só de matéria-prima, fora todo o resto, né? Então, como é que a empresa faz um controle desses materiais? Como é que ela sabe organizar, colocar a quantidade certa no lugar certo, né? Então é bem complicado, tá? Então ele pergunta aqui pra gente, por exemplo, como é que a gente organiza na nossa casa, né? Um produto de limpeza, um produto de farmácia, onde eu guardo uma coisa, onde eu guardo outra, né? Eu deixo tudo misturado, como é que eu faço isso? Então, as empresas também precisam passar por esse trabalho, precisam ter esse trabalho, né? De classificar, de organizar. E aí, ele mostra aqui pra gente, ó, que nas empresas, a primeira providência, né, que a empresa toma é classificar os materiais em grupos. Então eu tenho que separar esses materiais por grupos para que eu consiga depois localizar. Imagina só localizar o material no sistema se ele não estiver separado por grupo. Lá na Unilever, que eles fazem tudo quanto é tipo de coisa, né? Como é que eu vou achar algo que é comestível? Como é que eu vou achar um material que é para cosmético? Como é que eu vou achar as coisas ali no meio daqueles milhões de itens, né? Então aí cada empresa utiliza uma forma diferenciada, ó. Eles podem ser feitos em função da produção, em função de valor, em função de importância operacional, entre outras formas, tá? Então, aqui eles têm aqui essas são as principais, né? Mas você pode pesquisar outras formas de classificação. Se você pegar aí na internet, você vai conseguir achar outras opções também, outras estratégias, outras formas que a empresa utiliza para classificar os materiais, né? Então, aqui ele dá alguns exemplos pra gente, tá? De acordo com a sua aplicação. Então, os materiais eles podem ser classificados de acordo com a forma que eles serão aplicados na empresa, tá? Então, por exemplo, eu vou separar matéria-prima de produtos em fabricação, de produtos acabados. Então, eu tenho uma das formas de separar seria essa. Então, o que é a matéria-prima? É o material básico, é o insumo que vai fazer parte do meu processo de produção, né? E aí, um exemplo para a gente entender melhor, na produção de um móvel, o que seria matéria-prima? Seria a madeira, seria a tinta, seriam os pregos, os parafusos, né? A cola e tudo mais.
O produto em fabricação, que eles são chamados, conhecidos como material em processamento ou material em elaboração também, tanto faz. Eles ainda estão participando do processo, porém não estão prontos e também não são mais matéria-prima. Então, por exemplo, numa indústria farmacêutica, eu fiz uma fórmula de um remédio, um xarope. Ele já está na forma líquida, todas as matérias-primas já foram misturadas e agora ele está dentro de um lugar ali para que seja envasado. Ele está dentro de uma máquina para ser envasado. Então, ele só vai ser considerado produto acabado quando eu tiver terminado de envasar e embalar esse material, tá? Os produtos acabados já são prontos para venda, ele já tá, é só pegar e entregar para o cliente, para o consumidor final e disparar para o consumidor final. Então, vamos pegar nesse exemplo aqui, seria o xarope já encaixotadinho, bonitinho. E aqui seria, no exemplo do móvel, né? Vamos pegar lá, é uma mesa já pronta, embalada, que já pode seguir para a loja e chegar na mão do consumidor que vai comprar, tá? Além disso, tem outras formas também, ó. Então, a gente pode separar também como material de manutenção, né? Isso a gente vê bastante em almoxarifados, né? Material de manutenção, o que é isso? É o que eu vou utilizar para fazer manutenção de equipamentos, por exemplo, óleo, estopa, enfim, né? Algum tipo de material que eu utilize com essa finalidade. Material improdutivo, o que é isso, né? É aquele material que eu não uso no produto, ele não é produtivo, ele não vai fazer parte do meu produto. Ele é algo que eu utilizo com outra finalidade. Então, ele até colocou aqui, né, estopas também, mas numa montadora de automóveis. São materiais que eu posso usar no processo, mas a finalidade desse material não é ser incorporado ao produto final. E ele fala aqui também dos materiais de consumo em geral. Então, eu tenho, né, dentro de uma empresa, eu não uso só matéria-prima, como eu falei no começo da aula, né? Eu tenho folha de sulfite, eu tenho, enfim, né? São tantas coisas, até mesmo material de produtos de limpeza, né? Que eu vou usar para fazer a manutenção da limpeza dos banheiros, dos escritórios, tudo que eu for utilizar com uma finalidade de consumo, tá? Até mesmo café, açúcar, tudo isso. Existe também a forma, então vamos lá, deixa eu voltar aqui um minutinho. Então, a classificação dos materiais, tá? Existe também uma outra forma de classificar que algumas empresas utilizam, que é de acordo com o valor do material, tá? Essa daqui, ó, ela classifica de acordo com o valor do consumo anual. Então, nesse exemplo aqui tem 10 materiais, né? Então, ele vai cortar, mas a gente já vai ver. Então, eu tenho materiais aqui que são usados na produção de um produto X, né? E aí, ele me classificou, né? Ele o classificou, melhor falando assim, né? Como algo que baseando-se no valor do meu material, tá? Então, ele tem aqui, por exemplo, esse material P1, ele tem um preço unitário de R$43, um consumo anual de 2.000 peças e o consumo anual total de R$86.000. Então, ele observa que o valor total de insumos que a empresa tem ao longo do ano, ó, se você pegar aqui, do total de materiais que a empresa consome ao longo do ano, qual que é o valor, quais são os valores, qual é o percentual que esse material representa. Então, esse material aqui, ó, ele é o mais utilizado ao longo do ano. Por isso que ele ficou classificado como material 1, o P1. Ele comporta 26%, quase 27% de todo o material que é utilizado ao longo do ano. Tá? Então, eles não podem fazer esse tipo de classificação também, conforme o valor, tá? Aqui, repare que a última coluna retrata o percentual de cada material sobre o valor total consumido no ano. Aqui ele usou uma formulinha, tá, gente? É aquela formulinha que eu passei para vocês já
outro dia, em aula ainda, quando a gente quer saber quanto um valor representa no todo, né? Então a gente pega esse valor, 86 mil, por exemplo, e divide pelo total, pelos 319.200, tá? E depois eu acabo multiplicando por 100 para eu ter o valor em percentual. É só para vocês lembrarem. Ele colocou uma formulinha aqui, mas é basicamente isso que eu tô falando. Então, o valor de consumo de cada item dividido pelo valor total, que foi o que eu apresentei para vocês aqui, ou a gente poderia pegar 1.000 dividido por, né, R$ 1.000 dividido pelo todo, porque eu quero saber quanto é que esses R$ 1.000 representam percentualmente dentro desse todo aqui. Divido esse por esse e multiplico por 100, eu vou chegar nesse resultado aqui, que é o 0,31%, tá? Então, essa formulinha é com essa finalidade. Aí ele mostra pra gente que os 3 primeiros materiais, eles englobam, eles representam, ó, mais de 60% do total consumido pela empresa. Por isso, ela escolheu classificá-los pelo valor. Ao passo que esses 3 últimos materiais não chegam a 1% do total que a empresa gasta com materiais, tá? Então, a ideia é essa. Outra forma também, ó, repare na tabela que os 3 eu já falei, os materiais que representam o maior custo, o que acontece com eles? Ó, uma coisa interessante aqui. Olha só. Esses materiais, eles são materiais estratégicos, ou seja, a empresa tem um volume muito alto de investimento com esses materiais, ela gasta muito com eles e eles precisam de uma atenção especial, tá? Tanto na escolha do fornecedor, quanto também na negociação de preço desse material. É um material que não pode faltar, é um material que tem um custo maior, que deve ter alguns critérios de compra mais apurados, então eles precisam de uma atenção especial. Por isso essas empresas, algumas empresas escolhem classificar dessa forma, tá? A gente tem também, de acordo com a participação nos custos, como é que os materiais podem ser divididos. São 3 grupos que a gente tem, que é o grupo A, maior valor de consumo e menor quantidade de itens, que devem ser gerenciados com especial atenção. A classe B é o grupo intermediário, entre A e C, e a classe C é o grupo de menor valor de consumo e maior quantidade de itens. Então, assim, é um produto que eu uso bastante, mas ele é muito baratinho. Então, ele é um produto provavelmente que a gente chama de commodity. É um produto que é fácil de ser encontrado, que muitas empresas oferecem, né? Que eu tenho muita oferta, tá? Então não é um produto que eu tenha dificuldade de encontrar. Aqui não, aqui já é um produto que em alguns momentos, então, por exemplo, né? Vamos pegar meu exemplo de novo. Lembra que eu falei para vocês? Na fabricação de um cosmético onde eu trabalhava, de uma loção capilar, a gente usava citrato de bismuto. Ele era um material difícil de encontrar, com preço alto, né? E que tinha que ser comprado com antecedência, porque ele vinha do México. E tinha um também que vinha da França, se eu não me engano. Eu não tô falando besteira, eu não me lembro mais exatamente a outra localização, porque 80% das compras eram feitas desse que vinha do México. E ele demorava em torno de 3 meses para chegar. Além disso, ele tinha um cuidado especial com o armazenamento, ele tinha que ser guardado climatizado, tinha que ter um ar-condicionado, tá? Gente, ó, a musiquinha da minha filha para acordar, ó. Eu vou desligar o celular dela, pera um pouquinho, tá? Então, eu estava falando do citrato de bismuto, né? Ele é um material que a gente pode encaixar um pouquinho aqui para vocês entenderem maior. Ele seria um classe A e ele precisa de uma atenção especial, inclusive na armazenagem dele, tá? Então, vamos ver aqui outro tipo de forma de classificar. Quanto à importância operacional. Então, a gente tem aqui que determinado material, ele é imprescindível para o processo de produção, né?
Então, tem coisas que não tem como faltar, a gente não consegue substituir por outra, né? E, e esses são materiais de alta importância operacional. Então, assim, para a qualidade final do produto, né? Desculpa, é uma pergunta. Determinado material é imprescindível para o processo de produção? Ele é imprescindível para a qualidade final do produto, né? Então, assim, por exemplo, uma fábrica de bijuterias poderia produzir 100 imitações de pérolas, né? Então, mesmo sendo importantes, existem alternativas disponíveis no mercado? Há um fornecedor a mais ou tem só um fornecedor? Tem vários, né? Então, aqui a gente também poderia entrar com esse citrato de bismuto, que é um material imprescindível para a produção, é um material imprescindível para a qualidade final do meu produto. Eu não tenho muitas alternativas no mercado, então assim, eu não consigo escolher facilmente entre outros fornecedores, eu não tenho facilidade de compra, eu tenho poucos fornecedores, então eu classifico aquele material dessa maneira: nossa, tá faltando C1, tá faltando C2, tá faltando C3, a coisa complicou. Como é que está o meu estoque de C3? Materiais de importância vital, os quais eu não consigo achar similares. Deu para entender? Então, assim, são produtos indispensáveis, esses são os C3. Material de importância média, beleza, C2. E de pouca importância? Esse eu encontro com facilidade, há similares, né, desse produto. Então, eu não vou ter dificuldade de fazer a compra, de fazer uma reposição de estoque, tá? Então, ele dá um exemplo pra gente aqui, ó, que beleza. Ele dá um exemplo aqui de um salão de belezas, né? E aqui nesse salão a gente tem vários produtos e aí ele coloca, né, que ela tem um prendedor bonito de cabelo lá, um enfeite, né, que faria um diferencial num penteado, mas ele não tem muita importância, né? Então, assim, tem muitos materiais semelhantes que eu posso comprar e colocar no lugar desse. A própria cliente poderia levar de casa uma presilha que ela gostasse, né? Algo à escolha dela, que poderia ter alugado isso, né? Tá? Aí ele coloca que ele seria um C1, um material de pouca importância. Um gel, um mousse, um spray para finalização de um penteado, ele teria média importância, né? Então, assim, dá para fazer o penteado sem ele, existe similares, né? Então, ela poderia substituir. E aí ele fala, agora, se fosse uma tinta de cabelo que tem um resultado melhor, que está sendo muito procurada pelos clientes, né? Os clientes não iam querer usar uma outra marca de repente, né? Um produto novo, um lançamento, ele não teria um material que substituísse. Aí a gente chamaria esse material de C3, tá? Deixa eu dar uma pausinha rapidinha no vídeo aqui. Pessoal, ó, a gente tem também um outro tipo de classificação de materiais, tá? Conforme a sua perecibilidade, conforme a sua periculosidade, né? E aí, bom, aqui a gente vai entrar em outro ponto, ó. O que seria isso aqui? A empresa ela pode classificar o material de acordo com esses dois fatores. Então, por exemplo, se o material ele é perecível, né? Se eles se estragam muito rápido, né? Se ele se torna desnecessário após um tempo. Então, ela classifica dessa forma para melhorar o controle desse material, para fazer a análise dos seus estoques. Se eu tenho um material perigoso, né? Então, por exemplo, quando você fala de cosmético, a gente tem alguns materiais que eles são perigosos. A gente tem, vamos supor, o álcool 96 graus, né? Ele é um material perigoso, ele é inflamável, então ele tem uma classificação diferenciada, ele tem um controle diferenciado, ele tem órgãos competentes, como por exemplo o Exército, a Polícia Civil, que fazem o controle de compra. Para esses órgãos você precisa enviar os mapas de controle de consumo, de entrada, de saída desses materiais.
ele tem que estar estocado num lugar diferenciado. Então, algumas empresas, dependendo dos seus materiais, preferem classificar de acordo com a periculosidade, empresa que trabalham com produtos químicos, né, gases e tudo isso, tá? Então ele fala que esses produtos podem oferecer riscos à segurança e essa classificação é muito importante. Para quê? Para determinar algumas normas, ó. Como eu falei anteriormente, né? Esses materiais precisam de cuidados especiais, tanto no transporte, quanto no manuseio ali na fábrica, quanto na armazenagem, né? Então, por exemplo, botijão de gás, né? Gasolina. Vocês observarem o caminhão, eles têm algumas restrições, têm algumas informações diferenciadas, tá? E aí, gente, ele vai falar aqui um pouquinho, ó, das atividades básicas da administração de materiais. O que é que está envolvido? Como é que eu vou saber, né? O que eu faço quando eu sou contratado para fazer gestão de materiais numa empresa? Que tipo de tarefa eu vou fazer? Que tipo de atividade eu vou ter que desempenhar, tá? Então, aqui, ó, ele mostra pra gente algumas delas. Então, o processo de compra está envolvido na administração de materiais, que todo mundo sabe o que é, depois vocês dão uma lidinha aqui, não vamos entrar nesse detalhe. O recebimento, né, ele está envolvido também nesse processo de gestão de materiais, receber o material, verificar se as entregas estão de acordo com o pedido, se o material chegou em perfeito estado, né, então tem esses departamentos na empresa. O cadastramento, olha lá, importantíssimo, o fluxo de informação. Eu tenho que registrar todo o material que chegou na minha empresa, senão eu vou ter problemas de estoque, tá? O almoxarifado, será que tem alguém pedindo para entrar? O almoxarifado, vou dar uma pausinha no vídeo. Então, a gente tem o almoxarifado, o que ele faz? Ele guarda os materiais, né? Garante que esses materiais fiquem em perfeitas condições até que eles sejam usados, né? Vai guardar num lugar adequado, vai fazer os registros de toda a saída de material. No almoxarifado você sabe aonde estão os seus materiais, aonde procurar a quantidade que tem em estoque, tudo direitinho. E a gestão, né, o gerenciamento de todo esse fluxo, dessas entradas, desse armazenamento, dessa saída, né, garantir que eles estejam disponíveis, garantir que eles estejam bem armazenados, garantir que eles sejam localizados, garantir que eles sejam comprados na hora certa, tudo isso envolve a gestão. E por último, o inventário físico, né, que é isso? É o controle desses materiais, tá? Tá dentro da gestão também, né? Mas acaba sendo bastante importante, porque se eu não souber quanto eu comprei, quanto eu usei, quanto eu pretendo usar e quanto de fato sobrou ali, eu não vou ter o material no momento certo e na hora certa e na quantidade certa para atender o estoque da minha empresa. E aí é provável que eu tenha problemas na produção, que eu tenha problemas nas operações em geral, né? Então eu vou fazer, como eu falei para vocês, eu dei alguns exemplinhos que são bobos. Tô fazendo uma reunião com investidores e acabou o café, não tem café para servir. Vou fazer impressão de Danfis, não tenho sulfite. Vou fazer uma produção de um produto, acabou um material, acabou uma embalagem. Então, tudo isso prejudica os processos da empresa com um grau maior ou menor de importância. E é claro que alguns materiais você consegue recuperar de forma mais rápida e mais fácil do que outros, tá? Codificação de materiais. Gente, o que é isso? A gente tem como... para nos identificar, a gente usa os RGs, os CPFs da vida, o número do título de eleitor, CNH, né? É um número que nos representa. Então, assim, quando eu vou num banco abrir uma conta, eles não querem saber se eu sou a Marisa, eles querem saber o número do meu CPF, né? Então, isso facilita também a vida da codificação de materiais. Então, as empresas, elas criam códigos, né, para gerenciar os seus materiais
E eles vão lançando tudo isso em sistemas, tá? Então a gente viu, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, por exemplo, a empresa pode criar uma codificação, né? Então, se você for pegar aí um exemplo de um computador, a gente tem as pastas. Então, eu tenho uma pasta aqui no meu computador, ó, vamos colocar aqui para vocês verem, que chama Telecurso Tech. Dentro dessa pasta, eu tenho outras pastinhas, ó. Então, eu tenho questões de prova com resposta e sem resposta, por exemplo, tá? O que é isso? Significa que eu estou usando uma sistemática, para codificar o meu produto, para codificar os meus arquivos de forma que facilite a localização. Na empresa também é assim com os materiais. Então, eles podem criar códigos numéricos. Isso não é algo padrão e nem obrigatório, mas isso também é utilizado naquele sistema de plano de contas. Lembra do plano de contas que a gente falou nas aulas de contabilidade? Na hora de fazer os registros nos livros, essa codificação auxilia também no plano de contas e auxilia também uma informação homogênea nos sistemas operacionais da empresa, nos sistemas informatizados, aliás, da empresa, nos ERPs, tá? Então, aqui é só um exemplo de como a empresa poderia numerar, cadastrar o seu material. Então, ele teria uma família 1, que seria de materiais de escritório. Então, tudo que for material de escritório, ele tá iniciando com o código 1. Então, na hora que eu for consultar meu sistema, eu consigo visualizar tudo que eu tenho na família de materiais de escritório. Se eu não tenho um código, eu vou ter uma lista gigante de materiais e para eu filtrar, para eu consultar o estoque, vai ser muito difícil, muito complicado. Então, por isso que é legal usar os códigos, tá? Então, eu tenho a família, depois aqui, que família que é dentro de material de escritório? São canetas. Então, 01004, eu sei que é material de escritório e caneta. E depois eu tenho, mas que tipo de caneta? Bic, é 91. E aqui é um dígito 3, é um dígito de segurança, né? Criado pelo próprio sistema. Então, eu sei que tudo que está na pasta 1 ali do meu sistema, né? Tudo que começa com 1 é material de escritório. Então, se eu quero consultar os meus materiais de escritório, eu posso ir direto nesse diretório 1 dentro do meu sistema e eu vou consultar tudo. Gente, a fazendinha voltou. Peraí. Então, essa sistemática facilita muito o meu controle de estoque, quando eu for fazer um inventário da minha empresa, tá? Então, é para isso que o intuito da codificação é essa. E aí, ó, a gente tá terminando aqui, só tem mais uns pontos, tá? Vamos lá. Ele vai falar um pouquinho sobre o almoxarifado. Esse capítulo é um pouco mais comprido. O que é o almoxarifado? Hoje em dia, a gente não ouve muito falar disso, né? Talvez mudou de nome, tá meio mascarado, mas ele tá lá. É o lugar que cuida do armazenamento dos materiais. Se ele não tá com o nome de almoxarifado, ele tá com o nome de estoque, né? Dependendo do porte da empresa, de armazém, mas ele tá ali. Ele cuida de todos os departamentos, tá? E aí, tem um vídeo que eu coloquei para vocês lá no nosso roteiro, que ele vai tratar um pouquinho dessas informações. Talvez seja legal mesmo que vocês assistam, que eu acho que vai agregar bastante conhecimento, vai ser bem interessante, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho da responsabilidade da pessoa que trabalha no almoxarifado, né? Que são essas. Ele é a pessoa que tem que receber o material, verificar a quantidade, verificar a qualidade da mercadoria, ele vai fazer o registro disso, dependendo da sistemática da empresa. Ele vai fazer o controle dessa estocagem e movimentar os materiais de forma adequada, né? Então, é a pessoa responsável pelo almoxarifado que movimenta o material dentro da empresa e também armazena esse material no lugar certo, endereça de forma adequada, tá? Na semana que vem que a gente vai ver aquele hub da Natura, o vídeo deles, vai ser bem interessante vocês verem a movimentação dos materiais dentro de um armazém, tá? O que o almoxarifado também faz? O almoxarife, ele evita divergências na contagem do material,
né? Então ele vai controlar se o estoque físico bate com o estoque que realmente está no sistema e se houve perdas, ele precisa registrar tudo isso, tá? Ele vai assegurar que o material esteja disponível na hora que é necessário, ele vai informar que precisa comprar, que o estoque chegou no limite, né? Que eu tô com o estoque numa quantidade ali já acendendo a luzinha vermelha, dependendo do tempo que demora para chegar, vai elaborar o tempo de compra desse material, vai fazer a solicitação, a requisição de compra, e ele também vai fazer um controle disso aqui, ó. Controle de perdas, vai tentar evitar essas perdas, cuidar do material adequadamente, evitando avarias, né? O roubo de material, né? Todo material que entra e sai do almoxarifado precisa ser registrado, e enfim, tudo isso, tá? O almoxarifado projetado de maneira inteligente, a gente falou do layout na semana passada, né? O layout ele é importantíssimo dentro de um armazém. Se ele tiver mal elaborado, a empresa vai ficar muito bagunçada, tá? Então, um layout, né, um projeto de almoxarifado bem elaborado vai aproveitar ao máximo esse espaço de armazenagem. Hoje a gente tem uma coisa que... Hoje não, né? A gente tem algo que chama custo de armazenagem. Quanto custa eu deixar aquele material ali naquele espaço? Isso é prejuízo para a empresa também, o material parado, ocupando um espaço dentro da minha empresa. Tem empresas que alugam armazéns para guardar os seus materiais, então eles têm que ser muito bem aproveitados, tá? E outra coisa, se ele é projetado de maneira inteligente, ele vai reduzir, ele vai agilizar os processos, né? Então ele tem aqui, ele reduz ao mínimo a distância de transporte das cargas de um ponto a outro dentro da empresa, e isso reduz custo e dá velocidade à produção. No vídeo da Natura vocês também vão ver. E aí, gente, aqui é só uma descrição, parece uma descriçãozinha de cargo até, tá? Eu não vou nem ficar lendo isso aqui para vocês. É uma descrição de etapas, né, que acontecem dentro do almoxarifado, que hoje em dia talvez não chame almoxarifado, mas que tem esse setor na sua empresa, talvez ele está segmentado, ele está quebrado na sua empresa de uma forma diferente, ele tem um outro formato, mas o processo é o mesmo, é receber o material, tá? Aqui tem toda a descrição, eu não vou ficar lendo isso, é armazenar o material e depois é expedir o material, tá? Apenas empregados que são da área podem manipular o almoxarifado. O material não pode entrar no almoxarifado se não tiver acompanhado da nota fiscal, né? Porque senão ele vai perder o controle e a nota fiscal deve ser encaminhada para o setor contábil posteriormente.